Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas e, claro, aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Essa semana foi muito interessante porque uma cliente chegou e falou assim: Dr. Paulo, preciso fazer um Ho'oponopono para rejeição. Eu falei assim: mas por que rejeição? Como você se sente? Sinto extremamente rejeitado e essa rejeição tem alguma coisa a ver com a minha infância. Eu falei: muito bem. Falei assim para ela: faz o seguinte, faz uma oração ancestral durante pelo menos 2, 3 dias e diante dessa oração ancestral você volta aqui e me relata como que foi. E depois de 2, 3 dias ela voltou para mim e falou assim: Dr. Paulo, eu descobri exatamente de onde surgiu essa rejeição. Porque eu tive alguns sonhos e depois eu fui tentando entender, buscar com algumas pessoas para chegar no cerne dessa questão. Naquela origem, aquele foco, no centro, na raiz. Muito bem. Eu falei assim: e o que aconteceu? Eu acredito que minha mãe me abandonou quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, que eu sinto isso nessa idade. E estava até travado dentro de mim. Eu fiz a oração ancestral e parece que consegui liberar algumas coisas. E aí, nós começamos a esmiuçar essa história, né? E olha que história interessante. Ela tinha 4 anos, nós conseguimos efetivamente entender o contexto. E com 4 anos, a mãe dela acabou contraindo uma doença. Na época não se sabia qual doença que era, porque faz muito tempo. E era numa parte do país muito remota que nem se tinha diagnóstico na época. E a mãe foi para o hospital, ficou hospitalizada durante aproximadamente 15 a 30 dias. Também não tem ao certo a quantidade de dias que ela ficou longe da filha. E a filha ficou com a irmã da mãe, a tia. Muito bem. Então, a mãe foi para o hospital, a filha ficou aqui. Desses 30 dias, não poderia visitar, o hospital era longe. Muitas vezes até nem criança podia entrar antigamente, pela periculosidade da doença. E aí a filha, ela se sentiu excluída, rejeitada. Esse foi o sentimento que ela acolheu. Algo estava errado, mamãe não me queria. Essa é a mensagem que passa aqui no cérebro da criança. Então ela pegou esse sentimento, né? Ela guardou esse sentimento. Passado 30 dias, a mãe voltou para casa, muito melhor, né? E mesmo assim, a criança começou a reforçar esse sentimento de rejeição, porque é o que nós fazemos com o nosso cérebro. Só para você entender, a rejeição é uma dor. É uma dor, é um sentimento de exclusão. Eu me sinto afastado. Então, em épocas primitivas, existia também essa rejeição? Existia. Por exemplo, o mais fraco do grupo, muitas vezes era rejeitado. É como se você vê os animaizinhos, né, hoje. Às vezes a mãe rejeita o mais fraco. Ou algo que ela acha que não vai sobreviver naquele grupo. Isso é a própria natureza. Então, no nosso sistema primitivo, a mesma coisa. Tinha um sistema, né, de excluir do grupo mais fraco, aquele que não ia ajudar, aquele que não ia fazer nada, né? Então, se você for analisar bem, nós somos seres extremamente sociais. E a rejeição era um sistema de alerta, onde a pessoa precisava fazer alguma coisa para compensar. No caso atual, nós mantemos esse mesmo sistema. Nós se sentimos excluídos da família, do amor, da profissão, do social. Você pode ver que tem várias questões em relação a isso. Não é só a exclusão familiar. No amor eu posso sentir essa exclusão. Na minha profissão, no meu trabalho, eu posso me sentir excluído. No cerne da família ou no social com amigos, etc. Então, eu posso me sentir assim. Então, por quê? Como seres que nós somos sociais, nós temos uma necessidade muito grande de pertencer a grupos. Nós somos assim. Nós precisamos pertencer a grupos. E essa é a chave do pertencimento, que é onde entra a aceitação.
De repente, se algo acontece, nós nos sentimos rejeitados. E quando nos sentimos rejeitados, nós reforçamos essa sensação. É como se nós dessemos um significado. O cérebro vai reforçando, situações vão reforçando. É quando eu acredito que é e eu começo a reforçar, eu provar isso. Nós somos muito assim. De repente você fala assim, eu acredito nisso. Quando você acredita nisso, você dá uma atenção. Então você faz de tudo para acreditar naquilo. É assim que funciona o nosso cérebro. É diferente, por exemplo, do cientista. É um tema que eu estava abordando, inclusive, com alguns alunos que estão fazendo a formação terapêutica, que o profissional da área, da saúde, terapeuta, psicológico, ele tem que ser um profissional que ele entenda a seguinte questão. Ele é um observador. O observador, ele sabe que tem história 1 e tem o lado 2. O lado A e o lado B. Às vezes muitos outros lados. Mas ele tem que se colocar na posição neutra para entender as histórias, para entender a dinâmica do grupo, entender as situações da pessoa. Então, tem histórias diferentes, né? Dentro daquela mesma situação. Por isso que eu falo, toda a realidade nunca é feita de uma história só. Sempre tem duas histórias. Então, dessa forma, o que acontece? A pessoa tem a história dela e ela reforça aquilo que ela observou, que ela sentiu durante uma vida inteira. Então, ela chegou numa época, já com uma idade avançada, e percebeu que lá na infância teve este acontecimento. Só que mamãe estava doente, ela não sabia desse detalhe. Então, ela reforçou a exclusão dela familiar porque a mamãe estava doente. Veja que interessante. Então, é um erro de observação. Por isso que eu falo, o cientista ele é neutro. O profissional ele é neutro, ele vai observar neutramente. Aqui, ela fez aquela identificação, aquele padrão, e ela processou aquilo como algo extremamente excludente, né? Excludente. Vou tirar, eu estou saindo da família, né? Estou sendo excluída. Aquele sentimento chegou nela quando criança. Então é um erro de percepção que carregou pela vida inteira. Olha que interessante. O segundo ponto é que a maioria das rejeições, elas são imaginárias. Tem alguns cientistas que trabalham nesse aspecto de que, na verdade, as rejeições são distorções do nosso jeito de ver o acontecimento. Então, eu vejo aquele acontecimento, eu acredito que é uma rejeição, penetra em mim, tem uma dor tremenda a rejeição, e de repente eu vou reforçando. Então, tenho segunda linha de pessoas que entendem que muitas rejeições são imaginárias, mas também tem muitas rejeições que são reais. Acontece mesmo. Você vê famílias disfuncionais, que elas perdem a função porque elas têm determinados padrões vindo de gerações em gerações. São as famílias disfuncionais que rejeitam mesmo, abandonam, rejeitam. Então, tem situações reais e tem situações irreais, de percepções erradas. Muito bem. O que cria tudo isso, né? E a grande questão é essa. A grande questão é que cria uma série de distúrbios, né? Como solidão, raiva, agressividade. Esse sentimento de ser excluída, de rejeição, acaba com a autoestima, acaba com a autoconfiança e olha o mais interessante, diminui o QI, o coeficiente de inteligência, porque ela perde a clareza. E aí a capacidade de razão diminui. Então, nós temos aqui 6, 7 parâmetros que acontece muito quando eu caminho com esse sentimento de rejeição. Interessante. E se eu caminho na minha vida adulta, eu tenho vários problemas. Por exemplo, se eu me senti rejeitado na infância, estou falando que é real e imaginário, é o meu sentimento que eu acolhi. Se eu me sinto assim, por exemplo, tenho um namorado,
Será que eu vou? Será que eu não vou? Não, não vou nem abordar. Porque se eu ouvir um não, eu vou me sentir rejeitado. Então a pessoa se paralisa. Concorda comigo? Paralisou. É uma barreira. Ela tem o medo do não. O medo que as coisas não vão acontecer do jeito que ela quer, que ela imagina. Então ela se paralisa muito. Por isso a procrastinação. E aí ela fica brava com ela mesma. Você fica bravo com você mesmo. Por quê? Porque eu não fui, né? Tanta gente vai se aventurar. Não é aventura. Não é aventura. É porque ela não foi lá se comunicar, não foi falar. Então ela tem uma habilidade social até menor do que as outras pessoas. Por quê? Porque tudo que aparece na vida dela, ela se retrai com medo do não. Cria uma timidez, cria uma solidão, um afastamento social. Que a pessoa vai lá, ela não consegue se expressar, porque se ela se expressar, ela vai ser criticada. Se eu for criticado, eu não consigo lidar com a crítica. Eu me sinto rejeitada. Se eu ouvir um não, pior ainda. Se as coisas não forem do meu jeito, pior ainda. Então ela não sabe lidar com essas questões. Então o namorado é um exemplo. De repente, ela cria um pouco de coragem. Ela tem namorado atualmente? Sim ou não? Não, não tem. Ela não tem nada. Ela vai lá e arrisca. Aí a pessoa fala, não, eu não estou na hora de me relacionar. Sinto muito, eu fico grato, qualquer coisa assim do gênero. Fala não. E ela volta aquilo, coloca ela na posição de aumentar a rejeição. Mas se você for ver pela lógica, antes ela tinha namorado? Não. E depois que ela falou com a pessoa? Também não. Não mudou nada a situação. Então, de forma racional, essa é a clareza que a gente deveria ter em relação à rejeição. Mas nós não temos essa clareza do antes e do depois. Se tivesse mudado alguma coisa, tudo bem, mas não mudou absolutamente nada. Do jeito que eu entro para aquilo lá, eu saio. Não mudou nada. Então não me feriu aquela rejeição, porque eu não perdi nada. Também não ganhei. Continuei no estado atual. Então, para aquela equipe de cientistas que acha que a rejeição é até um mito, é porque eles se baseiam nessa clareza racional. Perfeito? Para outro campo, já percebe que o conteúdo que existe dentro da rejeição é muito grande e acaba complicando a nossa vida. Por quê? Porque eu crio defesas. Defesas. E essas defesas não vão me ajudar na minha vida adulta. Por exemplo, a pessoa que geralmente tem um senso de rejeição muito grande, ela não aceita a realidade. Esse é um fato. Então, não aceito as coisas como são. Eu brigo com a realidade. Se eu brigo com a realidade, qual que é a primeira coisa que aparece? Ansiedade. A ansiedade é a briga com a realidade. A realidade é assim, mas eu não aceito isso. Por quê? Porque o senso de rejeição é grande. Então, primeiro é não aceitar a realidade. Segundo, é aquela pessoa que olhando as situações perde a autoconfiança. Então ela não confia nela. Ela se mantém afastada de tudo e de todos. Ela vive no superficial. Então, pessoa que tem rejeição vive no superficial. Ela não tem autoconfiança. Por isso que eu falo, faça nosso curso de autoconfiança lá no canal do WhatsApp. Por quê? Eu vou trabalhar questões que vou aceitando minha realidade, minhas fragilidades, minhas limitações, mas vou conhecendo também os meus potenciais. Vou despertando aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu deixei guardado por tanto tempo, porque a autodefesa bloqueia tudo isso. Então, a autoconfiança eu preciso impulsionar. Aqui eu estou impedindo que ela haja. E aí eu impeço, eu me retraio. Retrair para a vida não é um movimento muito saudável. Terceiro ponto é porque as pessoas que têm rejeição, elas não são objetivas. Elas fazem isso, ó. Dá uma volta para chegar num lugarzinho.
que era do lado dela, inclusive. Então, ela não tem objetividade. Ela está muito coligada ao lado emocional. Então, nos nossos atendimentos, a gente percebe se a pessoa tem a característica emocional, a característica mais instintiva ou a característica racional. Em geral, as pessoas que têm muita rejeição, 90% delas são emocionais. Elas reforçaram, têm uma sensibilidade maior. E nessa sensibilidade, para você dar um equilíbrio, porque está do outro lado, do lado extremo, para você dar um equilíbrio e trazer para o centro, você tem que trazer a objetividade. É a objetividade que vai puxar aquela sensibilidade para o centro, para que a pessoa não sofra tanto. Ser objetivo, então, é um antídoto fantástico para aquelas pessoas que são emocionais e se sentem rejeitadas, porque traz clareza para elas. Olha que interessante. E o quarto ponto, né? Ela sempre esconde o que ela sente. Então, eu não falei para você que ela tem raiva, tem agressividade? As pessoas que têm raiva, têm agressividade, revolta, elas ficam guardando dentro de si sentimentos. E os sentimentos lá dentro de nós, eles vão remoendo, penso, repenso. A pessoa não está pensando agora, mas amanhã ela já começa de novo. Passou amanhã, no outro dia também mais um pouco. E mais um pouco. E aquilo vai criando uma panela de pressão. Chega uma hora que a tendência é explodir pela agressividade. Então, nós temos 4 características aqui, fora aquelas outras que eu citei, que compõem a rejeição. Então, o que eu tenho que fazer um trabalho? De desconstruir. Para isso, nós temos o curso Cura da Criança Interior. Porque qual que é a base da origem de tudo isso? É na infância. São coisas na infância que aconteceram. São situações lá atrás. Às vezes, atitudes dos pais que vêm de uma linhagem ancestral, onde muitas vezes não tem os autocuidados. E olha só como é interessante o reforço de tudo isso. Quando eu tenho rejeição, eu me torno uma pessoa comparativa. Olha só, olha o problema. Por quê? A criança começa a comparar. Será que o que eu tenho é o que todo mundo tem? É o que passa na cabeça da criança. Muitas vezes na nossa também, como adultos, né? Aquela cabeça fragilizada, aquela cabeça infantilizada. Muitas vezes nós temos isso. Não é todas as questões que nós estamos amadurecidos. Nós temos, às vezes, uma cabeça infantilizada para algumas questões. Então, eu me comparo. Então, a criança compara. Então, vai mamãe levar a criança na escola. E a mamãe, você sabe que tem mães e mães. Mães que vão com uma mão dada com a criança para a escola, mães que a mãe anda lá na frente e a criança anda lá atrás. Às vezes eu paro, eu estou dirigindo, eu estou passando perto de escola e às vezes eu vejo isso. É muito claro. A criancinha meio perdida aqui do lado e a mãe lá na frente. E ainda gritando, né? Corre, vem! Mas não é rejeição. Não é rejeição. É o padrão da mãe. Tá? Agora, quando ela chega na escolinha, ela vê a Aninha entrando na escola. E a mãe está de mão dada com ela. Ela olha, eu não tenho isso. A Aninha tem. Já marca, já reforça o negativo. Vai chegar um momento que ela olha, a mãe da Aninha dá um beijinho nela. A minha mãe nem dá beijinho. Aliás, minha mãe nunca deu beijo. Né? Minha mãe nunca deu beijo. Então, tá faltando alguma coisa. No meu não tem, no outro tem. É comparativo. Então eu vou criando e reforçando tudo isso. Eu vou para a adolescência, eu começo a me sentir feia. Sou feia. Estou meio deslocada do grupo. Como eu falei para você, não tem? Não começa na família, que é o nosso primeiro lugarzinho que a gente se encontra com as pessoas. Qual que é o primeiro contato que eu tenho? É com a minha família, papai e mamãe. Papai, mamãe e meus irmãos. Aqui começa tudo. Ó. Depois, vai alargando. O que vai alargando? Vai para o social, né? É meus amiguinhos, é na escola, é com os parentes. Então, vai alargando, social. Depois, eu vou começar a trabalhar.
os meus amigos do trabalho. Agora imagine eu vou com esse sentimento de rejeição lá no trabalho. E tem, é que eu não vou deixar alongar o vídeo aqui, mas eu posso falar centenas de questões em relação ao trabalho, que eu levo essa rejeição. E o grande X da questão, eu vou e entro naquele círculo, que é o círculo dos relacionamentos amorosos. E aí eu carrego a minha carência afetiva e a minha rejeição para dentro desse círculo. A pergunta é, o que vai acontecer aí? É um desastre, né? É um desastre. Por isso que hoje a gente tem relacionamentos incompletos. Divórcio 30% a 32%. Nós temos processos de discussão, briga constante. Porque levamos para o nosso relacionamento a bagagem. A gente tem um curso de relacionamentos que fala muito sobre isso e tenta corrigir essas questões. Porque a gente leva a bagagem do que nós somos para dentro do relacionamento. E essa bagagem é mais ou menos assim, eu jogo para o meu companheiro ou companheira e falo assim, resolve você. Só que essa bagagem é minha. E é por isso que o relacionamento não dá certo. Eu entro com carência afetiva, com sensação de rejeição, de abandono, entrego para o outro e falo assim, resolve, você tem que resolver isso para mim. Tem que resolver minha carência afetiva. Você está aqui para me fazer feliz. Esse é o problema maior dos relacionamentos. Nós não estamos lá para dar o melhor, a gente está lá para levar para o outro aquilo que ele tem que consertar, como se ele fosse um salvador. E aí nós temos a maioria dos problemas. Então, veja que os círculos foram aumentando e as dificuldades também. E aí o que eu faço? Então, preciso fazer o meu Ho'oponopono para mudar essa energia. E a primeira coisa é a oração ancestral. Oração ancestral para limpar tudo isso. Porque senão fica dentro da minha linhagem ancestral a energia da rejeição, do abandono. Então, primeira coisa, 30 dias de oração ancestral. Não tem oração ancestral? Vai lá no WhatsApp, o pessoal passa para você a oração ancestral. Ou oração original, como dizem. Se você tem o nosso livro, tem uma página específica que tem a oração ancestral. Muito bem. Fez isso, é o primeiro ponto. Segundo, posso fazer o Ho'oponopono para isso, Dr. Paulo? Claro, porque está me atrapalhando minha vida inteira. Às vezes eu passo uma vida inteira no automático, eu não sei disso. Eu estou te falando um monte de questões, porque são milhares de vidas diferentes. Então, elas se configuram de formas muito diferentes em cada um de nós, cada estrutura familiar. Não dá para me comparar. Eu falei alguns exemplos. Eu tenho milhares de exemplos aqui. Eu ficaria vídeos e vídeos falando sobre os exemplos. Mas aqui a gente precisa ver o mecanismo, não o exemplo só. Então o importante é, primeiro, eu fazer oração ancestral. Segundo, Ho'oponopono. Deus limpa em mim todo sentimento de rejeição, de abandono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí eu vou me liberando. Mas eu tenho que fazer alguma coisa também. Eu tenho que olhar um pouquinho mais para o meu racional, para a minha objetividade, cultivar um pouco mais de autoconfiança, me sociabilizar, me arriscar mais, cuidar da minha autoestima. Então eu tenho que ir para um terreno que muitas vezes é desconhecido. E aí eu crio aquela percepção de que, peraí, eu estou entrando nesse terreno, estou entrando sem nada. Eu vou perder alguma coisa? Também não. Sabe quando a gente é adolescente, tem medo de chegar numa pessoa e falar assim, quer sair comigo? Bom, sei lá, como que hoje se fala, né? Mas vamos tomar alguma coisa juntos? Vamos curtir isso? Então, a gente morre de medo, né? Porque a gente tem uma rejeição natural. Então, hoje, isso pode mudar. Se eu trazer um pouquinho mais do que? Entendimento, racionalidade, objetividade. Tá? Eliminando a raiva, a insegurança, buscando soluções para isso. Então, fazer o Ho'oponopono e buscar se melhorar nesses aspectos vai te ajudar. Tanto em família como em profissional. Muitas vezes as questões que nós travamos uma batalha no profissional é rejeição. Batalhas infindáveis no amor, rejeição. Batalhas infindáveis no nosso social, amigos, rejeição, não consigo ouvir falar um não. Tem pessoas que são declaradamente a bandeira da guerra para quando você rejeita alguma coisa nela. Se você, por exemplo,
Teve muito disso nessa pandemia. Você fica sem conversar com a pessoa por causa da pandemia, todo mundo se retraiu, né? Há 2 anos atrás todo mundo se fechou para não propagar o vírus de forma que ainda não tinha vacina. Então, você se acolheu. Aí você fala com a pessoa, olha, tudo bem, faz tempo que a gente não se fala. Pronto, já criou uma briga, né? Porque parece que a pessoa se sente como rejeitada. Me rejeitou e agora está querendo voltar, mas ninguém rejeitou ninguém. É que cada um ficou no seu casulo. Foi um momento, não de dispersão, de acolhimento de cada um com seu grupo. E aí a rejeição se tornou muito alta. Hoje você vê índices extremamente altos de ansiedade justamente por causa disso. Esse sistema de rejeição. Então eu achei justo fazer um vídeo sobre isso, para você se analisar com calma, tranquilidade e optar pela realização da oração ancestral, fazer o Ho'oponopono e buscar alguma coisa a mais. Você pode fazer um curso, pode buscar uma leitura sobre isso, alguma coisa que te ajude a soltar esse sentimento. Se você caminhar com isso para o resto da vida, tua vida vai ser pesada. Essa é a verdade. Porque imagina você viver com raiva, agressividade, sempre irritada. Isso aí destrói a tua razão. Teu QI diminui. Você vai querer isso para você? Eu acredito que não, né? A gente quer o melhor, a gente quer leveza, a gente quer estar bem com a nossa família, com o nosso trabalho, na nossa profissão, com os amigos, no relacionamento, que é importante. Então, segue aí a dica para você. Começa a mudar essa estrutura e reconhecer que ela possa estar presente dentro de você. Bom, eu agradeço a tua presença aqui no canal, convido você no canal WhatsApp e espero que eu possa ter colaborado com esses minutos que nós ficamos aqui juntos. Forte abraço e, claro, aloha! Encontro você no próximo vídeo. Até lá!